Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarda e nos conduza. Vamos estar meditando hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10, e também é o Evangelho do dia. E diz assim: naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que eu escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com ele. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem a minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado, sejam destruídos e apagados todos os nossos pecados. Amém. Esse evangelho que está no livro de Lucas, ele é bem conhecido. Ele também relata que sem fé em Cristo não podemos fazer nada. E nenhum dos milagres que envolve outras pessoas, Cristo fez sem eles ter fé. Sempre que alguém pedia: Senhor, impõe as tuas mãos e eu ficarei curado. Ou Senhor, deixe que eu toque no teu manto e eu ficarei curado. Em todos. Salva minha filha, ressuscita a minha filha, cura-me. Em qualquer um, Jesus sempre diz: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te libertou. Em todos os evangelhos de cura de Cristo que envolvem outras pessoas, necessita da nossa fé. Sem fé em Cristo, Cristo não pode fazer nada. Com a fé estéril fica difícil Cristo fazer maravilhas em nossas vidas. Então, sempre que almejarmos uma graça, uma conquista, algo que pedimos a Deus, temos que ter fé nele. Sem fé nele, não tem como ele obrar milagre em nossas vidas. Aqui no 9, Cristo diz assim: ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, o empregado do oficial ficou curado através da fé do seu patrão. E aqui, meus irmãos, quero ressaltar uma coisa. Muitas pessoas não acreditam no poder da intercessão, principalmente no mundo de hoje. Antigamente era mais coerente os nossos ancestrais acreditar no poder da intercessão. E aqui há um relato verdadeiro dentro das escrituras que a intercessão é algo que sim acontece e é possível. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Ou seja, o oficial intercedeu aos próximos de Cristo para que fosse curado o seu empregado. Aqui há duas intercessões, para chegar a essa cura. Primeiro, o oficial intercede aos que têm mais contato com Cristo, os apóstolos e os discípulos.
Em seguida, eles dizem que chegam a Cristo e dizem que o oficial merece que o seu empregado seja curado, porque ele era muito bondoso com o povo judaico, até uma sinagoga tinha feito. E aí Cristo se põe em marcha, né? Sai andando para a casa do oficial, que já é a primeira intercessão. E no caminho o oficial manda os seus súditos e a Cristo, dizer a Cristo que ele não se incomode, porque ele não é digno que Cristo entre em sua morada. Então, aqui nós já vemos mais uma intercessão. 2 pedidos para uma cura se realizar. Por quê? Porque essas pessoas tiveram fé. Os próximos de Cristo pediram a Cristo pelo oficial, e o oficial pediu seus empregados que fossem a Cristo e desse o recado que ele não era digno que Cristo entrasse em sua morada, mas a fé que Cristo poderia curar o seu empregado. E Cristo diz: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E Cristo ainda fica admirado com a fé daquele homem que não era israelita, que não era judeu, que não pertencia ao povo de Israel. Aqui eu quero ressaltar 2 pontos. Sempre interceda pela sua família, por aqueles que vivem mais distante de Deus, por aqueles que você quer que se converta ou que precisa de uma cura de uma doença. Se você estiver em Cristo, Cristo pode alcançar essa pessoa pela sua fé, aqui como nessa passagem. Se você acreditar firmemente que é possível o Senhor curar ou converter a vida dessa pessoa e não desistir, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Às vezes a gente é muito ansioso e na hora que pede, quer que Cristo já faça esse milagre na hora, e não é assim. Temos que ter paciência, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Você vai alcançar essa graça se assim tiver fé que Cristo pode curar essa pessoa que você quer alcançar. O poder da intercessão é maravilhoso. Podemos interceder pelos nossos de qualquer forma, por um amigo, um ente querido. Estejamos em comunhão com Cristo, vivendo uma vida de graça e o buscando. Podemos também na missa colocar os nossos no altar do Senhor. Na hora do ofertório, além do ofertório físico e material, que é de suma importância para a sobrevivência da igreja, que vive de donativos, podemos ofertar aquela doença do ente querido nosso, da nossa própria doença. Podemos ofertar um filho que nos dá trabalho, um primo, uma mãe, um pai, ou o que seja, alguém que esteja ao nosso redor, que nós anseiamos pela convenção. E devemos botar ele no altar do Senhor na hora do ofertório e confiar que Cristo vai modificar e agir na vida daquela pessoa. Tudo é pela fé. Todos os dons que recebemos é pela fé. Se não acreditarmos, não podemos receber graça. Então, temos que ter uma fé verdadeira e crer em Cristo que Ele vai agir. Tendo fé nele verdadeiramente, Ele agirá na vida de todos. Se forem à missa hoje, se oferte no altar do Senhor. Se forem comungar, faça uma boa comunhão. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Não comungue a sua condenação. Busque a Deus firmemente. Vá até a capela do Santíssimo. Fique um pouquinho com Cristo. Peça alguma coisa a Ele. Se doe a Ele. Cristo anseia em estar conosco todos os dias. Uma das coisas que Cristo mais gostava de fazer nesse mundo era pregar. Sempre que a gente vê Cristo, Ele estava ensinando, pregando. E no entanto, hoje Ele só pode nos falar por outras pessoas ou pelo Espírito Santo. E nem sempre nós estamos prontos para receber. Então, quem for à missa hoje, vá à Capela do Santíssimo, fica um pouquinho com Cristo lá, 10 ou 15 minutos. Se entregue a Ele e oferte todos os seus problemas, também suas conquistas. Oferte tudo, de bom e de ruim, a Cristo, que Ele vai saber o que fazer. O que for bom, Ele vai multiplicar. E o que não for do agrado dele, com certeza Ele vai podar. Tenhamos um ótimo dia, que a paz do Senhor caminhe conosco hoje.